Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para iniciar o nosso segundo semestre com mais uma aula de redação. Hoje nós vamos tratar da coesão, ou seja, do emprego dos conectivos, que são essas palavras que servem para manter um elo entre as frases, entre os períodos, entre os parágrafos, servem para não deixar as frases soltas, quebradas, e existem vários tipos de conectivos, como nós já trabalhamos antes com as conjunções. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o emprego dos pronomes demonstrativos. Vamos começar com este, esta e isto. Os pronomes demonstrativos servem para você mostrar a posição onde se encontram as coisas ou também para se referir ao tempo em que elas acontecem. Esses pronomes que tem aqui a letra T no seu centro, seu radical, eles são usados para quando os objetos estão próximo da pessoa que fala. Por exemplo, este boneco, porque está com quem está falando, comigo. Esta caneta está próximo de quem fala. E quando se referir ao tempo, se refere ao tempo presente. Tempo presente em relação à pessoa que fala. Por exemplo, este ano, este mês, neste dia. E nas redações, servem também para se referir a alguma coisa que ainda vai ser dita, ainda vai ser mencionada. Esse emprego serve também para as contrações. Neste, nesta, deste e desta. E esses três pronomes, nós temos este e esta, que são variáveis, que eles têm plural. Nós temos o pronome isto, que é invariável, que não pode ser colocado no plural. Então, eles servem para objetos próximos de quem fala, para o tempo presente, quando você ainda vai citar uma informação. Vamos ver exemplos. Esta caneta aqui é minha, está próximo de mim que estou falando. Este ano de 2020 está muito difícil. Estamos tratando do tempo em que nós estamos vivendo, o tempo presente. Isto que está acontecendo é horrível, ou seja, algo que está acontecendo no momento. E eu quero apenas isto. Isto que eu ainda vou citar, né, que é aqui a palavra respeito. Então, com a letra T, este, esta e isto. Já os pronomes que tem SS, esse e essa, esses e essas no plural, e o pronome isso, você vai se referir quando o objeto está longe da pessoa que fala, está com quem você fala. Se a caneta está com um colega, você vai dizer essa caneta, esse boneco. Em relação ao tempo, é em relação ao passado, um passado recente. Esse ano de 2019, esse mês de julho, nesse mês de julho, ou seja, um passado próximo. E é muito empregado, eu deixei destacado aqui de vermelho, quando você vai se referir a algo que já foi dito, quando você está construindo um texto, quando está escrevendo a sua redação, que você vai se referir a algo que já foi dito. Esse é o principal emprego que vocês utilizam na redação. Vamos ver aqui exemplos. Essa caneta aí é sua, que a caneta está com a outra pessoa com quem você está conversando. Esse foi o ano em que fui mãe, se é em relação a um ano passado, por exemplo. Isso que aconteceu foi horrível. Isso foi explicado na aula passada, ou seja, um passado próximo. E esse emprego que eu falei agora há pouco. Quero apenas respeito. Como eu já disse o que eu quero, e eu vou me referir a algo que já foi dito, então eu uso o pronome isso. Ou seja, quando o objeto está próximo da pessoa com quem você fala, quando se refere a um passado próximo, quando se refere a algo que já foi dito na frase anterior, você usa isso, isso. Agora, os pronomes aquele, aquela e aquilo, é quando o objeto está bem distante, tanto de quem fala como de quem ouve, da pessoa com quem você está conversando. Serve para indicar um passado bem distante, naquele ano, naquela época, naquele período. E serve para se referir a algo que foi mencionado, mas está mais distante no discurso, ou seja, está num parágrafo mais distante. Vamos ver alguns exemplos. Aquele livro lá atrás é dele. Aquele foi o melhor ano da minha infância. Aquilo foi o melhor de tudo. Ela o conheceu naquele fim de semana em que fomos passear no campo. Então, ou seja, é um passado mais distante. Vamos agora ver alguns trechos de redação daquele tema que foi solicitado no mês de junho, sobre transtornos mentais. São trechos de alunos da sala, onde nós vamos ver o emprego desses pronomes demonstrativos.
Aqui. Na sociedade brasileira, encontram-se muitos jovens com transtornos mentais. Transtornos mentais. E isso, olha, que está se referindo aos transtornos mentais. Isso ocorre devido ao estresse e às pressões. Ao serem percebidos, devem ser gerenciados, pois podem acabar levando a doenças mentais. Quando você emprega o pronome se referindo a algo que já foi dito anteriormente, está evitando uma repetição, para não colocar de novo nessa frase a palavra transtornos mentais, está fazendo a ligação desse período com o outro, com o anterior, e quando você emprega uma palavra para se referir a algo que já foi dito, isso se chama anáfora. Faz referência a um termo ou expressão citado anteriormente, ou seja, ela é utilizada para a retomada de algo. Esse pronome foi utilizado para retomar a palavra transtornos mentais. E quando eu me refiro a algo que já foi dito, eu emprego isso, com SS. Já quando eu ainda vou citar, o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, em uma de suas obras, nos apresenta esse verso. Esse trecho é de uma das redações também, só que ele está empregado incorretamente, porque como eu ainda vou citar o verso, já vai aparecer aqui na frente, então eu vou usar com T. Eu vou dizer, o poeta modernista Carlos Drummond de Andrade, em uma de suas obras, nos apresenta este verso, porque eu ainda vou citar o verso. Com T, para quando eu ainda vou citar. Com SS, quando eu me refiro a algo que já foi dito. Nesse caso aqui, a gente chama de catáfora. Catáfora é quando você faz referência a um termo ou expressão que ainda vai ser citado. Ou seja, este verso ainda vai ser dito verso. No caso, gente, também tem duas observações. Aqui não é apenas um verso, aqui nós temos dois versos. No meio do caminho de uma pedra é um verso, e aqui já é outro verso. Então, o correto seria, nos apresenta estes versos. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ou então, eu colocaria só até aqui. Só um verso. Este é quando eu ainda vou citar. Este, esta, isto. Quando eu ainda vou citar. E quando eu ainda vou citar, quando eu me refiro a algo que eu ainda vou citar, eu chamo de catáfora. Vamos ver mais alguns trechos das redações de vocês. Isso aqui é de uma conclusão de alguém da sala. Infere-se, portanto, que medidas exequíveis devem ser tomadas para conter a continuidade desses desafios. Com isso o quê? Com essas medidas. Então, aqui está empregado certíssimo. Estou me referindo a algo que já foi dito. Tem que ser com SS. Esse outro exemplo apresenta-nos um erro. As instituições como escola, família, grupo de amigos, todos esses, porque eu vou me referir a esses grupos aqui que já foram falados. Instituições como escola, família, grupo de amigos, todos esses são responsáveis pela melhora e piora do indivíduo. Esse outro parágrafo. Os três são de redações diferentes, que eu anotei para dar esses exemplos para vocês. Muito se tem discutido recentemente acerca dos transtornos mentais, principalmente nessa época de pandemia. Como a época de pandemia nós estamos vivendo agora, tem que ser o tempo presente, tem que ser com T, principalmente nesta época de pandemia. Só se eu estivesse me referindo a algo de um passado, mas como nós estamos vivenciando agora, tem que ser com a letra T, em relação ao presente. Mais alguns trechos. Atualmente, o número de casos de transtornos psicológicos cresce cada vez mais entre jovens brasileiros. Sob esse aspecto, ou seja, esse aspecto que eu falei, está correto com SS, o enfrentamento dessa questão se torna dificultoso devido aos tabus e padrões preconceituosos, além de uma abordagem própria. Então, com SS se referindo ao que já foi dito. Outro parágrafo. Os jovens brasileiros passam por muitas mudanças constantemente, como trocar de escola, sair de casa e começar uma faculdade ou começar a trabalhar. E isso o quê? Isso que eu falei, isso que já foi dito.
Então, aqui é com SS mesmo, está correto. Isso para alguns pode ser emocionante, mas para outros pode causar momentos de estresse e apreensão. Gente, aqui também está empregada correta a vírgula, né, que é obrigatória com o mas, com a conjunção mas, só para lembrar. Eu sei que aqui tem uma repetição do verbo começar, mas são trechos das redações de vocês, né? Vamos ver mais outro exemplo. Os jovens brasileiros passam por muitas mudanças constantemente. Ah, pronto, isso aqui está repetido. Aqui abaixo. Ainda convém lembrar que na sociedade atual podemos observar muitas crises de ansiedade pelo fato da pandemia. Faz com que as pessoas sintam-se pequenas diante da situação e percam o interesse pelas coisas que davam prazer. Bom, você notar, essa frase está solta. Aqui poderia ser colocado um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, isso. Isso o quê? Isso que foi falado aqui anteriormente. E isso faz com que as pessoas, a palavra isso, colocada bem aqui antes desse faz, vai promover a coesão, a ligação desse período com o primeiro. Seria, ainda convém lembrar que na sociedade atual podemos observar muitas crises de ansiedade. Devido à pandemia, seria melhor aqui. Isso faz com que isso que eu citei anteriormente. Então, está faltando aqui um elemento de ligação. E o pronome demonstrativo seria ótimo. Mais um. Diante do exposto, é mister a tomada de medidas para a resolução desse impasse. Infere-se, portanto, que o governo federal, por meio do MEC, do Ministério da Saúde, promova ações com a finalidade de que os jovens entendam os transtornos mentais e quais são as alternativas para o tratamento. Essa proposta, olha, proposta que já foi citada. Então, empregado corretíssimo. Essa proposta precisa ser feita por meio, deve ser feita. E por último, em segunda análise, vale ressaltar que para o progresso na recuperação de uma doença mental, é necessário o apoio da família. É preciso que a família tenha uma grande proximidade com o mesmo. Eu coloquei esse trecho só para lembrar para vocês que a palavra o mesmo, os mesmos, a mesma e as mesmas não deve ser usada com relação a pessoas. E vocês usam constantemente. Essas palavras aqui são pronomes demonstrativos também. Só que não é um erro, mas para o seu texto ficar mais culto, melhorar o estilo do seu texto, a gente aconselha você não usar essas palavras se referindo a pessoas. Aqui ele deve estar falando, o aluno deve estar querendo dizer em relação ao jovem, ao adolescente. Então, é preciso que a família tenha uma grande proximidade com os jovens, com os adolescentes, com eles, né? Então, só para lembrar, para não usar esses pronomes demonstrativos referindo-se às pessoas. Gente, eu espero que tenha dado para vocês compreenderem um pouquinho de anáfora e catáfora, ou seja, o emprego dos pronomes ou de qualquer outra palavra quando serve para evitar uma repetição, quando serve para se referir a algo que já foi dito ou a algo que ainda vai ser citado, certo? Tudo de bom para vocês.